Com alegria, queremos saudar a todos os nossos ouvintes, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos informar a todos aqueles que estão em sintonia conosco, através da Rádio Paz, e aqueles que estão por intermédio das redes sociais, que nós estamos falando diretamente aqui do templo em Campinas, Assembleia de Deus em Campinas, na nossa sede, que tem como líder o bispo Oídes José do Carmo. Nós estamos aqui o representando neste momento, comumente, neste culto que acontece todas as terças-feiras aqui em nossa sede. Mas queremos informar a todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem, que o templo em Campinas hoje está vazio. Todos vocês que estão assistindo à distância sabem que o nosso bispo, atendendo a um pedido, a uma solicitação do governo do estado de Goiás, ele suspendeu os cultos nesses dias devido esse surto de coronavírus que tem atingido o globo terrestre e tem chegado em nosso Brasil também. E a igreja, que é parte da sociedade, ela está cooperando neste ato de prevenção, num ato de prevenção, para que venhamos então de uma vez por todas erradicar esse mal que porventura tem atingido o nosso Brasil. Quero dizer a todos vocês que estão nos assistindo, alguém diz com muita propriedade que Deus, Ele teve um só filho na terra sem pecado. O nome deste filho é Jesus Cristo. Foi o único homem que pisou nesta terra e que nunca pecou. Mas Deus, Ele não teve um só filho nesta terra que não experimentasse sofrimento. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, Ele enfrentou tantos sofrimentos aqui na terra. Quem dirá nós, igreja do Senhor, que somos parte de uma sociedade, somos brasileiros, e aquilo que acontece aos brasileiros, nós estamos juntos também. Domingo o bispo Oídes, ele se referiu aqui a um texto sagrado que diz: o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. E nós, como comunidade, como sociedade, estamos aí passando por esses dias difíceis, que os goianienses, os goianos e o Brasil têm atravessado, e nós somos parte desta gente. Mas nós estamos, a única diferença é que nós estamos confiados no Senhor dos Exércitos. E para tanto, eu quero ler na palavra de Deus, no Salmo de número 91, você que está em sua casa, no seu lar, ou no ambiente de trabalho, quem sabe você que trabalha à noite e está nos assistindo agora, você pode abrir a sua Bíblia aí, mesmo à distância, no Salmo 91, para que leiamos a palavra de Deus. Quero mais uma vez dizer a todos vocês que o templo está vazio, mas nós estamos sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus conosco. Pastor Eliseu acabou de cantar o hino aqui, pastor Enoque Vieira acabou de trazer uma palavra de oração poderosa. Nesta noite nós estamos contando tão somente com a nossa equipe técnica, que é o irmão Valtinho, irmão Tiago Lobos e toda a equipe que está nos ajudando aqui hoje, a equipe de louvor que já acabou de louvar o Senhor. E o certo é que a igreja está vazia, mas Deus está conosco neste momento. O Salmo 91 está escrito assim, que todos vocês conhecem. Acredito que todos aqui podem recitar esse salmo de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Verso 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão,
nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer a todos os irmãos e a todos aqueles que nos ouvem, que o autor deste salmo, a Bíblia não traz claramente quem foi o autor desse salmo. Muitos, os entendidos, os teólogos, os exegetas, às vezes eles nos dizem que quem escreveu esse salmo fora Moisés. Moisés, pelo fato dele ter escrito o salmo de número 90, o salmo 90, que ele fala sobre as dificuldades desta vida. No salmo 90, Moisés falou sobre a finitude da nossa vida aqui na terra, a ponto de ele orar a Deus e dizer: Senhor, ensina-me a contar os meus dias são contados. E eu quero que o Senhor ensine-me a contar os meus dias de tal forma que eu alcance coração sábio. Mas nesse salmo de número 91, quem sabe fora Moisés quem escrevera, não sabemos, ou foi outro homem de Deus. O certo é que o escritor aqui, no salmo 91, ele falou sobre os perigos que o cristão enfrenta ao longo da sua vida. E como eu disse no início das minhas palavras, nenhum de nós, de alguma forma, estamos isentos nesta vida de passar por sofrimentos, por perigos atrozes. E o salmista trouxe-nos aqui à tona exatamente isto. Desde que o homem pecou, desde lá do jardim do Éden, quando o homem falhou na presença do Senhor, ele tornou-se, ou ele passou a estar possuído de medo. Nós estamos vivendo e nós fazemos parte de uma sociedade que às vezes vive amedrontada, assustada, diante de todos os acontecimentos que porventura têm surgido nos nossos dias. O homem tem medo de solidão, medo de ficar só. Os governos, a própria nação tem feito uma conclamação para os brasileiros, para que eles se isolem, para que as pessoas se afastem uma das outras, para que as pessoas fiquem só em suas casas. E para muitos, estar só, estar isolado do convívio social é um pavor. Por quê? Porque o ser humano por si próprio tem medo da solidão. Mas existem outros medos que às vezes assolam o ser humano. Por exemplo, as pessoas têm medo da pobreza, faltar alimento nas suas mesas. Nós temos visto as reportagens nos dar conta de que as prateleiras dos supermercados estão vazias, estão se esvaziando a cada dia. O que é isso? As pessoas com medo de faltar alimento à sua mesa. Muitas vezes essa insegurança salta ao coração do ser humano, um pavor, um medo da pobreza, da falta de alimento. Mas existe um outro medo que porventura sobe ao coração dos homens. O homem muitas vezes ele tem medo de doenças graves.
O que é que tem feito hoje o Brasil está alarmado diante de um vírus, uma doença, um problema que surgiu lá na China e vem na Itália e atinge toda a Europa. E o certo é que praticamente todos os países do mundo estão sobressaltados diante dessa doença, diante desta coisa que tem trazido susto ao coração do homem. Mas o ser humano por si próprio, às vezes ele tem medo da própria velhice, dos dias que vão se aproximando. As pessoas que se não conhecem a palavra de Deus, que não confiam em Deus, quando seus dias vão se aproximando, às vezes é um terror para muitas pessoas. Mas o salmista, eu citei agora mesmo o Salmo 90, ele diz: Deus, ensine-me a contar os meus dias de tal forma que eu alcance coração sábio, que eu chegue na velhice e nessa velhice eu esteja totalmente confiado no Senhor. Mas existe um outro medo que assola a humanidade, é o medo da própria morte, né? Quando se fala em morte, quando a nossa reportagem dá conta de que nesses países onde esse vírus tem atingido de maneira mais assustadora, as pessoas têm ido a óbito. Muitos habitantes da terra ficam sobressaltados diante de tudo isso. Mas o salmo que nós lemos nesta noite, o salmista, ele fala que Deus está conosco nos momentos mais difíceis e de aflição da nossa vida. O salmo começa dizendo que não são todos habitantes da terra. Eu li aqui dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queridos, existe um galardão, existe uma bênção, existe um fortalecimento daquela pessoa. E eu estou falando com você que me assiste agora, eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Aquela pessoa que tem um compromisso com Deus, aquela pessoa que um dia fez uma aliança com o Senhor. O texto sagrado que nós lemos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso. Eu acho interessante, antes do salmista ele falar sobre os perigos, as aflições da vida, ele já começa dizendo essa grande verdade: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alguém diz com muita verdade e com muita propriedade que a parte mais importante da vida do cristão é aquela que somente Deus vê. E eu sempre digo isso. Texto sagrado, na carta que o apóstolo São Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece. Dentre esses mais de 7 bilhões de habitantes da terra, Deus conhece você que tem uma aliança com Ele. Você que um dia se aliançou com o Senhor e você tem andado com Deus aqui nesta terra, Deus conhece. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio salmista, no versículo 2, ele diz: direi do Senhor. Não é de maneira geral. O salmista ele toma uma verdade geral e ele toma para si próprio. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista aqui, ele toma esta verdade geral e ele traz ela para a sua vida. Eu quero dar um testemunho do meu Deus. O meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e eu confio nesse Deus maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando o salmista escreveu este salmo, sem dúvida nenhuma, você que está nos assistindo, o salmista elencou aqui algumas inseguranças que ele passava no tempo em que ele vivera. E ele elencou essas inseguranças aqui nos nossos dias, do mesmo jeito. É a mesma coisa. Vejam o versículo de número 3, quando ele diz aqui: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa é uma figura de linguagem que o salmista coloca neste momento. Ele faz uma figura de linguagem. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Era comum, especialmente nos dias do salmista, as pessoas armarem arapucas. Eu não sei se você sabe o que é arapuca. Arapuca é uma casinha aberta que eles colocam lá no mato, e dentro dessa casinha aberta coloca ali água
coloca comida para que, quem sabe, um pássaro venha e entre naquela casinha, que ela é uma verdadeira armadilha, e quando ele entra debaixo daquela casinha para comer a comida que está ali, a casinha desce ou ela desarma, e aquele pássaro é pego por aquela armadilha. Essa é uma figura de linguagem, quando o salmista diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro, ou esse passarinheiro, é o próprio Satanás, é o demônio, é o inimigo número 1 das nossas almas, que ele traz todo tipo de armadilha para laçar as pessoas, cada dia. Quantas vidas, quantos pais de família, quantas mães de família, que têm caído na armadilha de Satanás. Quantas pessoas que hoje não têm paz. O texto sagrado diz, os ímpios não têm paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque elas caíram na armadilha de Satanás. Mas o salmista está dizendo aqui, ele livrará você, Deus livrará você do laço do passarinheiro. E ele diz mais, e da peste perniciosa. Olha essa expressão aqui, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos hoje contemplando o quê? Uma peste que tem assolado a humanidade. Os países mais ricos do mundo estão sobressaltados. As gentes ou os países que todos nós, especialmente aqui no Brasil, nós admiramos, eles estão hoje sobressaltados. Por quê? Porque uma peste tem atingido esse povo. E às vezes, se a pessoa não estiver segura em Deus, ela temerá tudo isso. Olha o que diz aqui, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Olha o verso 5, não temerás espanto noturno. Nós falamos no início que aquele que teme o Senhor não teme tudo isso. Mas se a pessoa não temer a Deus, porventura, durante a noite, quantas pessoas que têm medo da noite, a noite é um pavor para elas, espanto noturno. Quantos que os sonhos, os pesadelos, e às vezes a própria insônia, muitos são os sonhos terríveis, os pesadelos, outros é a própria insônia, não lhe deixam dormir, e a noite torna-se um espanto para essas pessoas. O salmista diz, expressando aqui, ele diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Irmãos, interessante isso. Às vezes nós temos a sensação de que dentro dos nossos lares nós estamos seguros, mas hoje em dia a gente diz, mas se eu sair na rua, se eu estar junto com as pessoas constantemente, às vezes existe uma seta, existe um vírus, alguma coisa que pode me atingir. E o texto sagrado, o salmista diz, ele não teme espanto noturno, nem seta que voe de dia. Bendito seja o nome. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Nesta noite eu estou falando a palavra de Deus. Eu sei por verdade que não são somente os membros da igreja de Campinas que estão em sintonia conosco. Não, eu sei que milhares de pessoas estão nos assistindo agora. E eu sei que há um número muito grande de pessoas, os nossos técnicos têm nos informado isso. Um número muito grande de pessoas que às vezes que ainda não são crentes, estão conosco, nos assistindo, diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus de Campinas. E eu quero dizer para você que se você confiar no Senhor, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje, você será livre de todos esses males aqui. Quantas pessoas estão apavoradas nas grandes metrópoles, às vezes uma bala perdida, você sai na rua, é um trânsito violento, é alguém violento no volante do carro que está, às vezes, à nossa frente, à nossa retaguarda, e são tantos perigos que porventura vêm nos cercar. O mundo está aí, a sociedade, a reportagem tem nos dado conta que as UTIs dos hospitais estão lotadas, os prontos-socorros estão lotados, e as pessoas estão correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer. Deus
trouxe você para que você esteja em sintonia conosco e ouça esta palavra, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Você não pode temer espanto noturno, nem seta de noite, nem demônios que atuam durante o dia, nada disso, de jeito nenhum. Bendito seja o nome do Senhor. Qual a tentação, o que é que tem perturbado o seu coração e a sua alma hoje? O que é que tem te perturbado? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. As pessoas que não temem a Deus, elas estão exatamente diante desses sofrimentos. É por isso que é maravilhoso servir ao Senhor. Mas eu quero terminar esta meditação nesta noite dizendo para você o seguinte: qual a atitude que nós devemos tomar ante a todos os sofrimentos que nos rodeiam, a todas as aflições que porventura estejam à nossa volta? Nesta noite eu posso estar falando com alguém, com você, que está aí do outro lado nos assistindo ou nos ouvindo por intermédio da Rádio Paz. E eu posso estar falando com você que está com o coração aflito, sobressaltado, falta paz na tua vida. Você aparentemente parece que tem tudo em sua casa, a sua despensa está cheia, os seus familiares estão à sua volta, mas há alguma coisa que incomoda a tua alma, alguma coisa que incomoda o teu coração. E eu venho nesta noite como homem de Deus, como porta-voz da palavra de Deus, dizer para você o seguinte: quais são as atitudes que você precisa tomar para que a partir de hoje você fique tal qual o salmista que já iniciou a sua oração dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quais são as atitudes? Primeiro, é lógico que é nós aprendermos a confiar no Senhor dos exércitos, no Deus que está nos céus, no Deus que governa o universo, mas Ele é Deus daqueles que têm uma aliança com Ele aqui na terra. No Salmo 40, versículo 4 está escrito: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e o homem que não respeita os soberbos. Qual o desafio nosso que nós temos ante a esse salmo que nós lemos nesta noite? Aprenda a colocar a sua confiança em Deus. O salmista, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha o que diz o versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus te traz hoje, meu amigo, pai de família, moça, rapaz que está me ouvindo, Deus te convida hoje para que você deposite toda a sua confiança nele, e o medo vai sair da sua vida, o pavor vai sair da sua vida, porque Deus é Deus. Deus é Deus de longe, Deus é Deus de perto. Glória a Deus. Mas a segunda atitude que nós precisamos tomar é levar uma vida de amor ao Senhor, uma vida de amor a Deus. Olha o versículo 16, o que diz. Olha o versículo 16, aliás, é o versículo 14: pois que tão encarecidamente me amou. O próprio Deus dando testemunho do homem que ama a Ele, o homem que se apega ao Senhor. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Queres ter uma vida vitoriosa em Deus? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Hoje nós estamos com esta casa vazia, porque as pessoas estão cultuando em casa. Mas assim que as portas deste templo forem abertas, eu te convido para que você venha aqui para a Assembleia de Deus de Campinas, ou para alguma de nossas congregações, e você venha servir a Deus e amar a Ele sobre todas as coisas. Não são nas boates da vida, não são nos entretenimentos da vida que você vai encontrar refúgio para a sua alma. Você vai encontrar refúgio aqui dentro da casa do Senhor, é aqui na casa de Deus. Mas a terceira atitude que você precisa tomar para que você tenha vitória espiritual é aprender a descansar no Senhor.
descansar. É o versículo de número 1, que nós já citamos ele tanto aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe querido, sabe querida que me assiste aqui hoje, a mensagem de Deus para o teu coração nessa noite é para que você confie nele e descanse a sua alma nele. Eu me lembro do povo de Deus quando viajava do Egito para Canaã, e que Deus prometera que iria à frente do povo dele, mas houve um momento em que o povo desobedeceu ao Senhor, e Deus disse: eu vou mandar um anjo na frente de vocês. Moisés instou com o Senhor e disse: Deus, não faça isso, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Vá à nossa frente, ó Deus, porque se o Senhor for à nossa frente, a nossa alma descansará em Ti. Olha, querido irmão, querida irmã, que me assiste agora, descanse a tua alma no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Nosso Deus é um Deus de longe, um Deus de perto. É um Deus que vai trazer calma ao coração aflito. É um Deus que vai trazer refúgio para a tua alma. É um Deus que fará você descansar nele. Há um hino que nós cantamos da harpa cristã que diz: descansarei, descansarei nos braços eternos do Senhor. A igreja do Deus vivo na face da terra, mesmo que nós estamos tomando as devidas precauções em relação a tudo aquilo que está acontecendo, mas a nossa alma está descansada em Deus. A nossa alma está descansada em Deus. Antes que esta reunião termine, eu sei que eu estou falando com você à distância, antes que esta reunião termine, eu quero que você fique em sintonia conosco. Um homem de Deus, o pastor Eliseu Lima, ele vai estar orando aqui, e ele vai estar ministrando sobre a tua vida. E o desafio de Deus para você hoje é este: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é a tua vitória, confie nele. Não tem nada que vai te espantar, nem de noite nem de dia, nem em tua casa e nem no trânsito. Onde você estiver, você estará debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Fique na paz do Senhor. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor, e o Espírito Santo de Deus te dará vitória. Nós vamos participar mais um momento de oração.